Olá, amigos. Que todos tenham um sábado feliz e deleitoso ao lado de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje começa uma nova lição, que é a lição de número 7. Hoje, 6 de agosto, que a lição tem como título Esperança Indestrutível. A esperança cristã, ela é certa porque o amor de Deus que nos é assegurado pelo ministério através do Espírito Santo, que ele recai no íntimo do nosso ser, ele derrama dentro dos nossos corações. E é pensando nisto, que o apóstolo Paulo, ele diz no verso para memorizar: Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Nós, como cristãos, nós precisamos avançar constantemente assim no sentido de alcançarmos a experiência pessoal, uma experiência íntima com esse Deus, que ele resulta assim numa esperança que não confunde, muito pelo contrário, esclarece essa esperança pela obra diária que ela é realizada em nossos corações através do poder do Espírito Santo, que ele, Deus, nos outorgou, que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor que não nos é implícito, ele é derramado assim no nosso coração abundantemente para aqueles que buscam o Senhor. Não o amor assim que o mundo julga ter, e sim dos dons do amor de Deus. Aquele amor que foi confirmado na cruz do Calvário, onde ele deu seu Filho unigênito para morrer por nós. E pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda que nós éramos pecadores, que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. A esperança que o apóstolo Paulo ele fala nesse verso está baseado no caráter de Cristo, onde o amor de Deus ele é derramado a todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador e Senhor, e mesmo aquelas que não aceitam, é derramado. Mas é tudo por isso, por bondade, por misericórdia divina. Sim, numa atitude aqui que é derramado em toda a terra, assim, constante esse amor. E justamente para que as pessoas possam ter esperança nesse Criador do universo, para que elas obtenham vitórias nesse mundo, tanto em vitórias assim, individuais, como para uma comunidade, uma igreja, para que ele possa dar essa esperança indestrutível. Assim, a nossa fé sempre será mantida através desta obra, que é exclusivamente obra do Espírito Santo que ele atua nas pessoas, que ele atua em nosso coração para nos mostrar o amor de Deus, que ele é constante e que nós possamos, através disso, caminhar sempre em frente, sempre em direção da salvação, junto com essa missão individual, assim como na igreja. As nossas escolhas é que nos mostrará se nós estamos com o Senhor Jesus ou não. Se o Espírito Santo está conosco ou não está direcionando a nossa vida. A esperança é um estilo de vida onde nós jamais devemos ter a compreensão que Deus é o Deus de toda esperança, Nós só poderemos
obter isto, né, saber que esse Deus é um Deus da esperança, quando nós temos esse estilo de vida, esse hábito de viver com Deus todos os dias, diariamente, fazendo um culto racional todos os dias. E à medida que nós lemos as Sagradas Escrituras, né, nós vamos assim se aprofundando, nós percebemos algo assim grandioso e glorioso, que muitas vezes nós caminhamos por aquilo, sabe, que nós vemos, só que nossos olhos veem, e que às vezes nós ouvimos, sentimos, e que às vezes muitas vezes nós desprezamos a palavra de Deus, e por isso que às vezes as coisas dão tudo errado na nossa vida. E os nossos olhos têm que estar fixados no foco que é Jesus. Porque muitas das vezes, né, nós somos machucados, né, nesse mundo, e nós temos sentimentos, né? Onde assim, essas coisas que nós experimentamos na vida nos traz assim decepções às vezes, dentro do nosso histórico, e isso traz assim desesperança. E a única forma de obter e reatar essa esperança é buscando o Senhor enquanto nós podemos encontrar. Buscar a Ele em espírito e em verdade todos os dias. Porém, quando nós estamos assim, firmados nas Sagradas Escrituras, né, lendo, tendo compromisso com Deus, a despeito do que os nossos olhos, né, veem assim neste mundo, a despeito das coisas que nós estamos experimentando, quando nós pegamos assim na palavra de Deus, sempre nós vamos ter assim, uma esperança indestrutível, onde o nosso Pai Celestial sempre está falando conosco, nos animando e nos dando a mente paz que nós não temos. Ele está sempre perto de nós para nos ajudar, para nos socorrer. Esse Pai misericordioso e amoroso que ama seus filhos e quer ter um relacionamento com eles, com cada uma de nós, com cada pessoa. E Ele sempre está planejando o que é melhor para nós. E a esperança não nos deixa assim decepcionados quando nós estamos em Cristo. Nem sempre nós poderemos entender, né, os desígnios de Deus. E às vezes ele parece assim, coisas assim, imprevisíveis, né, na nossa vida. Porque Deus é um Deus que nos sonda, um Deus que fica sempre observando seus filhos. E por isso nós não podemos fundamentar a nossa esperança nas coisas desse mundo. Nós temos que fundamentar nas coisas espirituais que Deus dá para a nossa vida. Naquilo que nós estamos vendo não traz nada de bom para nós. Nós temos que enxergar através do coração, da nossa mente, ter um relacionamento com Deus. E nessa pequena visão que nós temos de Deus, é que nós começamos a conhecer o universo de Deus, né? Conhecer como Ele é um Deus criador e mantenedor de todas as coisas, onde Ele conhece cada detalhe desse mundo. Deus conhece o fim desde o princípio. E Ele que nos dirige a nossa vida com segurança, né? No caminho correto, nos mostrando, através do Espírito Santo, o caminho a ser seguido. Porque a intenção dele é nos levar para as mansões celestiais, onde seu Filho Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. Nós temos que ter assim mais confiança nesse Deus, buscar mais conhecimento dele sobre a palavra de Deus, ter a certeza, né, que Ele é o Criador e mantenedor da nossa vida. Esse Deus de misericórdia e amor, onde Ele derrama pelo seu poder a esperança em nossos corações, e para que nós possamos caminhar lado a lado com Ele. E isso é um trabalho, né, do Espírito Santo na nossa vida. A nossa percepção assim, do caráter de Deus
nos ajuda e faz compreender a esperança em meio a este crisol que nós vivemos, porque Ele, Deus, Ele disse: não te desampareis, não te deixareis. Ele, Deus, falou que não vai deixar ninguém, não vai desamparar ninguém. E nesta semana nós aprenderemos detalhadamente alguns personagens bíblicos, né, que eles depositaram sua esperança em Deus e eles foram muito abençoados, tiveram sucessos. Nós veremos como, por exemplo, Abacuque, né, que lidou assim com uma opressão, com injustiça, com destruição, e nos seus sofrimentos ele buscou a Deus, que deu realmente respostas para tudo isso. Observaremos, né, as promessas de esperança que Deus deu a Abacuque na promessa da destruição de Babilônia. Aprenderemos como Oswald Chambers, um artista e talentoso, ele é músico também, né? E que depois se tornou um evangelista, que após uma crise na faculdade, né, ele antes não acreditava em Deus e depositou, entregou sua vida a Deus, e que ele mencionou que Deus é o nosso Pai e Criador do Universo. Nós vamos estudar também Isaías 41, as esperanças dadas por Deus ao seu povo do passado, que tiveram dificuldades e Deus prometeu e cumpriu, e o povo confiou no grandioso Deus. Observaremos, né, os planos divinos que Ele tem para cada um de nós, para mim e para você, onde Jeremias fala assim para pessoas que estavam assim perdidas, pessoas sem esperança, né? Então nós vamos ver, estudar esse livro de Jeremias. Observaremos também que nós temos um Pai grandioso, amoroso, onde Deus nos disciplina às vezes porque se faz necessário, que é para o nosso bem, para nós caminharmos lado a lado com Ele. Por isso, meu amigo, minha amiga, que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Esse convite que a voz do Espírito Santo fala no seu coração. Ele quer te dar mais esperança num lugar onde não haja mais dor, não haja mais sofrimento, não haja mais morte. Essa esperança Ele quer te dar para você, que ao aceitar seu Filho amado, porque Ele quer te levar-te para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.